Um outro aqui é o LDR. Então, de acordo com a luz incidente nele, ele vai variar a resistência entre os terminais. E mais um exemplo aqui, a gente também tem o termistor, que é o PTC ou NTC. Falando sobre os tipos de resistores. Basicamente temos dois: os resistores variáveis e os resistores fixos. Esses variáveis e fixos tá em relação à resistência dele, então ao valor de resistência deles. Os resistores variáveis, como o nome diz, a resistência vai variar. Então, aqui a gente tem uma resistência variável, que ela pode variar, então, de forma manual ou de acordo com algum fator externo. Então, falando dos resistores variáveis, o que a gente tem? A resistência dele, então, vai sempre variar, então você pode controlar ou utilizar essa variação para que o seu dispositivo tome alguma outra ação. E aí, essa variação pode ser manual, então você pode ir lá e ajustar. Então, às vezes, você vai ter uma variação no seu dispositivo que você precisa que seja mais preciso, mais exato naquele valor, que ele execute determinado tempo, determinado valor e bem específico. Então, muitas das vezes, você pode utilizar um potenciômetro, por exemplo, que aí você vai ajustar aquele valor de forma mais precisa. E aqui, no caso, pensando em fator externo, seria mais no quê? Ele é muito utilizado para fazer leitura de alguma coisa no ambiente. Então, por exemplo, a gente tem, que eu vou mostrar aqui mais para frente, o LDR, que aí ele vai variar de acordo com a luz do ambiente. Então, se ele tem uma maior quantidade de luz, ele tem um valor de resistência, e se você diminui aquela luz, a resistência dele vai variar. Além disso, tem também, por exemplo, temperatura. Então, de acordo com a variação da temperatura, vai variar também o valor da resistência daquele componente. Por exemplo, dos variáveis, a gente tem o potenciômetro. Isso daqui você vai utilizar bastante quando você precisar, que nem eu comentei, de ter um valor bem específico no seu dispositivo. Então, às vezes, por exemplo, uma constante de tempo, que ali você usa um capacitor fixo e aí você utiliza em série um potenciômetro, que aí você vai conseguir ajustar de fato qual que vai ser a oscilação. Um outro aqui é o LDR. Então, de acordo com a luz incidente nele, ele vai variar a resistência entre os terminais. E mais um exemplo aqui, a gente também tem o termistor, que é o PTC ou NTC. Aí ele é utilizado para ambientes mais quentes e o outro para ambientes frios. E aí a resistência entre os terminais aqui, a resistência dele, ela vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Então, normalmente esse daqui é alguma coisa que você ajusta para poder ter um valor bem específico. Já normalmente esses dois aqui a gente utiliza mais para fazer alguma leitura de alguma coisa do ambiente. Então, se eu quero ver se a luz está apagada ou acesa, eu posso utilizar, por exemplo, um LDR, que ele vai variar essa resistência dele de acordo com a incidência de luz. Eu quero ver se o ambiente que eu estou está abaixo de zero, ele vai variar essa resistência de acordo também com essa questão do ambiente. Então, ele pode ser tanto de forma manual, como de acordo com o fator externo do ambiente. Já falando sobre os resistores fixos. Aqui, dos resistores fixos, a gente tem mais a respeito do material que ele é feito. Então, determinado material, ele é uso comum, né? Então ele é mais barato também de se comprar, que no caso aqui, por exemplo, é o filme de carbono. Então, ele é o mais comum que a gente vai ter e ele tem ali uma certa tolerância no valor dele, que pode variar para mais ou para menos. Já no caso do filme metálico, normalmente são resistores mais precisos. Então, o que muitas das vezes você tem no filme de carbono, variação ali de 5% de tolerância, que a gente vai ver mais para frente, no de filme metálico, por exemplo, você vai ter ali de 1%. Então, o valor nominal dele, comparado ao real, vai ser bem próximo. Então, você normalmente vai utilizar esse de filme metálico quando você precisar de alguma coisa bem precisa daquele valor. Um outro, por exemplo, é o de fio. Já esses daqui, questão de escala, esse aqui ele é bem maior e ele aguenta uma potência bem maior. Então, ele é normalmente utilizado para altas potências. E a gente também tem o SMR, que aí ele também tem um valor de precisão. Normalmente ele é em SMD. Então, em relação aos resistores fixos, a gente tem esses quatro principais, que ele vai depender muito da aplicação de fato do seu dispositivo. Então, se às vezes é algo muito específico, é muito preciso, normalmente você vai utilizar esses outros tipos. Caso contrário, o que a gente mais é acostumado a utilizar é o de filme de carbono.